Bom dia a todos, paz seja convosco, em nome de Jesus, santo, tremendo, poderoso, misericordioso é o nosso Deus, Deus de amor, Deus de paz, Deus de compaixão, Deus já, santo, poderoso, maravilhoso e eterno. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e fará em nossas vidas, pelo Teu imenso amor, pelo Teu amor incondicional. Pai, Te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor concede, pelo alimento diário, pela noite de sono reparador, pelos livramentos, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Ebenezer, o Senhor tem nos sustentado, mantidos, Pai. Mesmo que em meio a tanta tribulação, Senhor, tanta aflição, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, os tempos são maus, nós temos visto tantas coisas acontecerem, Senhor, inclusive vindo da natureza, acontecendo na natureza, vindo do Pai das Luzes, porque tudo que acontece, o Senhor permite. Pai, nós Te agradecemos, louvamos, bendizemos o Teu nome e estamos na Tua dependência, total dependência, Senhor, maravilhoso e eterno. Te agradeço, bendigo por todas as nossas vidas, Te apresento a minha vida, Te apresento a vida desse amado ouvinte, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga paz, nos traga. O Senhor já nos deu o Senhor já nos concedeu a Tua paz. O Senhor nos concede saúde, Pai, alegria, que mesmo em meio a tantas adversidades que nós vemos passando, Senhor, mas se nós buscarmos a Tua presença, o Senhor está com cada um de nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Assim está escrito em Tua palavra. Mateus 7. Vamos em busca dessa mensagem. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam, a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros vos façam, façais vós também a esses. Porque esta é a lei e os profetas. Aqui o Senhor fala em Mateus 7, 13, a porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Exaltado, magnificado eternamente seja o nome do Senhor, Deus Pai, Deus de amor. Eu gostaria de ler também a palavra que está em Provérbios. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada
as suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Uma oração. 2 coisas te peço ao Senhor, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. A bebida faz a pessoa ter a falsa ilusão, não é? Da falta da realidade. É isso que a bebida faz. Assim como a droga e tantas mazelas desse mundo. Não é isso que Deus aconselha. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbios 31, 10. O louvor da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho, e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio marcante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite, e ela já se levanta. E dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge lombos com força e fortalece os seus braços. Ela recebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apagará de noite. Abre a mão aos aflitos e anda e estende aos necessitados, e a estende aos seus necessitados. Louvores nós te damos, Pai, exaltamos o teu nome. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Louvado seja eternamente o nome do Senhor. Santo e tremendo, muito digno de todo louvor e adoração. A mensagem ainda de 1 Coríntios 2, continuando ainda a mensagem de ontem. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E este crucificado foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu tive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Glória a Deus! Para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. E aqui, continuando o esboço sobre essa palavra, essa mensagem. De fato, a salvação de Deus é sábia. Sua sabedoria, contudo, continua desconhecida pela elite do mundo. Não é assim? Os intelectuais, eles não
Muitos, alguns sim, mas muitos não concordam. Quando você vai falar que a pessoa, para ser salva, além de reconhecer, né, além de ter gratidão a Deus por tudo que ele já fez, ele é. E quando nós falamos que o filho dele morreu por redenção, expiação dos nossos pecados, transgressões, e nos traz o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e através dele, da entrega dele, na sua própria morte, trouxe vida onde havia morte. Muitos não aceitam, não é? Muitos querem dizer que isso é crença. Então, prosseguindo aqui a palavra. De fato, a salvação de Deus é sábia. Sua sabedoria, contudo, continua desconhecida pela elite do mundo, visto que a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo julgamento humano. Nenhum homem pode jamais chegar a entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento ou pesquisa. Ninguém pode saber o que estou pensando a menos que eu lhe diga. Do mesmo modo, ninguém pode conhecer a mente de Deus fora da revelação que Deus fez aos seus apóstolos, discípulos, através do Espírito. Deus não revelou apenas o conteúdo geral de sua mensagem, mas deu as próprias palavras da Escritura. Assim, podemos chegar a saber a vontade de Deus revelada pelo Espírito. Louvado seja Deus! Quando lemos o que os apóstolos e os profetas escreveram no Novo Testamento. O homem separado da revelação, 1 Coríntios 2, 14 até o versículo 16. Paulo contrasta o homem natural e o homem versus homem espiritual. O homem natural é o que aceita, aliás, é o que não aceita. O espiritual, a revelação de Deus, a Bíblia. Urecalamachuri andalamanai. Seu horizonte é limitado pelas coisas da vida. Não é assim? Ele só quer saber das coisas terrenas. Ele não pode conhecer Deus, somente através da palavra de Deus, que a pessoa pode temer, não é? E tremer. Pode chegar a entender qual é a sua vontade. O homem espiritual ouve as Escrituras, lê e assimila e ouve as Escrituras e confia no que Deus revelou. Enquanto as pessoas mundanas consideram tudo fora da verdade. Tudo fora. As verdades deste mundo que crucificaram o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus da glória. 1 Coríntios 2:8. A autorrevelação direta de Deus, impossível de ser descoberta pelo engenho, as tentativas de exaltar a sabedoria humana. Quem escreveu isso foi um rapaz chamado um escritor, Gary Fisher. Visto que a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo raciocínio humano. Santo e poderoso Deus. Só através do Espírito, né? É isso que ele quer dizer na mensagem. Aleluia! Santo, poderoso, fiel, para cumprir as promessas na minha e na tua vida, nas nossas vidas. Maravilhoso e eterno. Gente, às vezes a gente tem um sonho, não é? Mas eu acho que um sonho que eu digo não é um sonho quando você dorme, não é um sonho algo que você almeja. É um sonho que você vai dormir, não tá nem pensando em algo e sonha com uma coisa tão esquisita, sonha com uma coisa tão nada a ver. Mas é porque, amados, ontem eu tava com uma dor aqui de lado, sabe? Uma dor de lado, me deu de repente uma dor de lado. E eu orei, claro que eu orei. E tomei uma medicação, graças a Deus. Dormi a noite todinha, um remédio. Além de analgésico, ele é relaxante. Então me deu aquela relaxamento total. Dormi, se acordei agora de manhã. Porque realmente precisava. Porque às vezes, amado, por mais fé que você tenha, claro que Deus cura. Mas muitas vezes você
precisa tomar, né? Nós somos corpo, nós somos espírito, mas somos também alma, corpo, alma e espírito. E às vezes a gente precisa tratar o patológico, né? Algo patológico. Está com a dor, nós tem dor que o Senhor, ele cura na hora. Na hora, basta ele querer, ele cura na hora. Não sei se é porque eu andei muito ontem, não sei. Sei que eu estava com dor aqui do lado. E eu tomei uma medicação e dormi, graças a Deus, a noite toda. Aqui ele fala sobre 1 Coríntios 6. Paulo censura o litígio entre irmãos. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso o juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juiz aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completamente derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem ficar com prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Anteriormente, o Senhor falou das coisas que existe o homem carnal e o homem espiritual. E nós sabemos que lá em Gálatas 5, se eu não me engano, 19, fala sobre as coisas, carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E nisso ele fala sobre tantas outras coisas, né, tantos outros pecados, como ele fala da inimizade, contendas. Então aqui, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Sim, porque nós sabemos lá em Filipenses 4:8, o Senhor nos relata na sua escritura, que tudo que for verdadeiro, inspirado o apóstolo Paulo no Espírito Santo, ele nos exorta na igreja, dizendo, na sua palavra, sua escritura, e serve para nós. Tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai, tudo que for amável, e tudo que for justo, amável, verdadeiro, se há algum louvor, se há alguma virtude nisso pensai e nos praticar e ensinar. Então aqui ele diz assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ninguém pode ser justo com ninguém. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Santo e poderoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na Tua Palavra, Senhor, ministrando a Tua Palavra, recebendo do céu a Tua revelação, a Tua Palavra, a ministração da Tua Palavra.
Nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Eu te abençoo no nome santo e poderoso de Jesus. Bom dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, a glória, o poder, a glória, para todo sempre. Foi-te dado, Senhor, todo o domínio, poder, majestade nos céus e na terra, e tudo o que nela há. Aqui o Senhor, o apóstolo, inspirado, né, pelo Espírito Santo, ele fala sobre a questão do casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido, seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Engrandecido eternamente seja o nome do Senhor. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo-lhes, seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Amados, existe assim, não é controvérsia, não é questionando a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é imutável. O que eu quero dizer é que situações às vezes existem, como tantos fatos aí de feminicídio, né, e abusos e outras coisas que não dá para permanecer, embora saibamos que o Senhor não é a favor do divórcio, mas existem casas que realmente se faz necessário, não é? As pessoas às vezes questionam, porque eu digo assim, não é, eu tô querendo assim, concordância, né? Porque realmente, se você vive um relacionamento como existe muitos por aí, que o marido é agressor, isso está fazendo mal, até para as próprias crianças. Eu passei por isso e combati na época, né? Busquei ajuda e realmente não, até Deus mesmo, ele não vai ser a favor de um casamento. Ah, mas se está acontecendo isso, vamos orar. Tem pastor que diz assim, vamos orar. Sim, a oração ela é sempre bem-vinda. A oração ela é sempre eficaz. Mas existem casos que existe um tratamento para uma pessoa que está com um problema, muitas vezes não só espiritual, mas aquela pessoa tem um problema psíquico. Então, ele além de nós orarmos, ele precisa
ser tratado, né? Existem tantos homens aí agressivos que fazem abusos com suas esposas. Então, além de fazer mal a ela, faz mal a crianças, se tiver crianças. Entendeu? Passei por isso e eu tenho respaldo para falar sobre isso. Então, prosseguindo a palavra, aos outros digo eu, não. Aos outros, versículo 12, ainda 1 Coríntios 7, versículo 12, aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se a mulher estiver casada com um homem, ele quer dizer assim, que tanto o homem, ele pode orar e santificar sua esposa, como a esposa pode ir buscando ao Senhor pelo seu marido. Porque nisso aí, Deus vai trabalhando naquela vida e geralmente há sim resposta de Deus para aquele que não está em Cristo, sinta em ver o exemplo da sua esposa ou ver o exemplo do seu marido, se converta. O Espírito que converte, né? Mas ele usa os meios para que a pessoa tire a venda dos olhos, né? No caso, quando o homem diz, não, eu não sou crente, eu não vou à igreja, eu não tenho interesse nenhum, aquele pastor ladrão, vive roubando do seu dinheiro, não sei o quê. A gente vê tantos casos assim, né? Mas quando ele vê a esposa buscando, e vê o exemplo da esposa, e vê as orações, o próprio Espírito Santo, ele vai fazer ele sentir vontade de conhecer a igreja, de ouvir aquela palavra. Ele fica querendo conhecer aquele mistério, como foi que Deus conseguiu, como foi que houve tanta transformação na vida dela. E ele sente vontade de também vivenciar aquilo. Então é aí que o Espírito Santo, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer a transformação, começa a fazer a metanoia e vai fazendo ele enxergar aquilo que ele não enxergava, ou ver tantas coisas boas que o Senhor está fazendo na vida dela e que ele sente vontade também de ter aquilo na vida dele, vivenciar aquilo também. Então, Deus vai fazendo, colocando vontade no coração dele, de ele ir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Porque, aí quando chega no versículo 14, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então, quando ou o marido busca ouvir a palavra, da igreja, né? Sendo cristão, sendo temente a Deus, seguindo o Senhor, ele santifica a casa dele, não só a esposa como os filhos. Do mesmo modo, a esposa, quando ela busca, ela santifica o marido e santifica. Eu morava anteriormente em um local aqui bem próximo e uma pessoa me vendo evangelizando veio perguntar: irmã, o que eu faço? Já faz tempo que eu oro, meu marido ainda não se converteu. Aí eu falei para ela: nós fazemos a nossa parte, continua orando. Nós fazemos a nossa parte, mas a parte que é do próprio Espírito Santo, essa daí ninguém tem, que é o poder de Deus. Só através dele convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Então continue orando, irmã, não perca a sua fé. E nós sabemos que a fé, está em Hebreus 11, versículo 1. A fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos. É a convicção do que esperamos e a prova do que não vemos. Momentaneamente você pode não ver, mas Deus quer que você continue orando, continue crendo que Ele é galardoador daqueles que confiam nele, que o buscam em espírito e em verdade.
Nós estamos falando tanto aqui em espírito, não é verdade? Louvado seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paráclitos. Continuando, prosseguindo, no versículo 15 agora. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Tá vendo? Se quiser se separar, pode separar. Deus não é a favor, mas se tem algo, como nesse caso aqui de feminicídio, no caso, porque eu digo assim, porque às vezes, meu Deus, o sangue de Cristo tem poder, mas às vezes existem casos por aí que ele, ao invés de fazer maldade com a mulher, faz maldade com alguém de perto, né? Eu uma vez mesmo eu vivenciei uma experiência, eu vou dizer, que eu tive. Ele veio me agredir e uma amiga vizinha veio defender, ele meteu a mão nela, porque ela veio me defender. Absurdo, gente. Tem casos que realmente é melhor se separar, é melhor se divorciar. Pois você, versículo 16, pois você, ó mulher, não sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então aqui fala também uma vida conforme o chamado de Deus, no mais que cada um ande segundo segundo o que o Senhor lhe concedeu conforme Deus chamou. E isto que ordeno em todas as igrejas. Aqui fala muito em circuncisão. Em si, não é nada, incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Então, isso é tudo pautado aqui na obediência à palavra de Deus, buscar andar em espírito, e quando nós andamos em espírito, nós evitamos tantos males, não é verdade? Exaltado, magnificado, tantos males que eu digo assim, ó, tem tantas coisas, tem que o Senhor fala aí, dissensões, inimizades, não é? São coisas que devemos andar em espírito, como está em Gálatas, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso aqui, amados, é uma palavra que nós devemos exercitá-la todos os dias da nossa vida. Mas nem por isso você vai deixar alguém fazer você de gato e sapato, viu? Gato e sapato que eu digo assim, eu sei que isso não está na palavra de Deus, eu quero dizer assim, alguém querer fazer você de tolo. Alguém querer falar assim, não, porque fulana, se tivesse um espírito, não ia recusar isso. Não, a gente tem que ter discernimento espiritual quando... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Gente, eu estou atravessando um processo dificílimo. Não é difícil não, é dificílimo. Já faz tempo. Fizeram comigo o que fizeram com José. Colocaram José num calabouço, que ele ficou ali querendo sair e não podia. Eu estou numa situação que alguém me colocou que eu sei que todos nós precisamos honrar nossos compromissos. Mas eu ainda não estou em condições de honrar. Então, alguém que eu já expliquei para ela que eu não tenho condições, por enquanto, não quer dizer que eu não vou honrar. Quer dizer que, por enquanto, expliquei minha situação, falei até coisas que não era nem para falar, mas eu falei, expliquei a ela sobre o processo que eu estou passando, mas que eu vou regularizar minha situação com ela. Inclusive, eu perguntei a ela, foi tirado o meu nome lá? Porque eu me mudei, mas meu nome ficou lá. Aí eu falei para ela que ela estava me cobrando, mas ela também estava falha comigo, porque ela alugou outra pessoa, então tirasse meu nome daquilo ali. Então, eu falei para ela que assim que possível eu ia honrar meu compromisso com ela. Expliquei a situação toda e eu fiz uma coisa, gente, que nem todo mundo faria. Eu vim morar num quarto, entreguei o imóvel dela para que ela não tivesse mais prejuízo, porque eu estava ali, não estava podendo cumprir. Então eu saí logo. Eu fui uma pessoa justa.
O que é uma pessoa justa? É um imitador de Deus. Deus não quer que ninguém faça injustiça com ninguém. Então, para eu não ser injusta com ela, eu fiz até o que eu não podia fazer. Vim morar num quartinho. Difícil, gente. Tá sendo difícil demais para mim isso. Mas a pessoa não reconhecer isso. Me pressionando ontem, me pressionando, tirando minha paz. Eu disse, olha, você não parece ser cristão, você está tirando minha paz. A paz, a gente não é negociável, a paz. A nossa paz, a gente não deve permitir que ninguém tire a nossa paz. Eu falei para ela, eu já disse todas as coisas a você, já lhe expliquei, você não perturbe minha paz. Porque até no PROCON, na Defensoria Pública, onde você for recorrer na justiça, eles... Sim, ela queria que eu parcelasse. Eu disse a ela, desde o início, eu não estou em condições de parcelar. Porque, gente, a gente precisa ter o mínimo, pelo menos, para sobreviver. A gente tem que ter pelo menos um mínimo para sobreviver. Ela estava querendo tirar o meu mínimo. Quer porque quer que eu resolva logo agora. Eu disse, não é assim. Não é porque eu não possa. Aliás, não é porque eu não queira, é porque eu não posso. E qual é o seu papel? É aguardar. Tá achando que não vai concordar? Vá à justiça. Deixa ela ir à justiça, porque se ela for à justiça, a justiça já está dizendo, ela é justa. Justa. Ela não vai obrigar você a fazer algo que, dentro dos padrões que ela está vendo ali, das condições, fazer algo que não é justo. Uma pessoa incompreensiva. Nisso aí não quer dizer que você está querendo dissensão, que você está querendo divisão, que você está querendo contenda. Apenas você está se justificando. Eu falei para ela, se você continuar, eu vou bloquear você. Continuou, eu bloqueei. Já tinha falado muitas vezes. Aguarde, irmã. E ela é irmã em Cristo, porque ela é de outra denominação, não quer dizer que ela não é cristã. Foi falado ontem, o Espírito Santo foi falado isso, sobre as dissensões que Deus não aprova, dissensões entre as denominações. Nós temos que amar o nosso irmão, independente de qual denominação ele faça parte. Jesus não quer que ninguém fale de igrejas, templos sagrados. Cada um tem sua doutrina. Deus está trabalhando na vida de cada um. A gente não tem nada a ver com isso, a gente tem que respeitar, não é? Só que assim, Edilene, certas coisas, mesmo sendo cristã, eu não aceito. Por quê? É o próprio Espírito Santo que me dá discernimento. Esse tal aí de costume, de usos e costumes, eu respeito, gente, eu respeito. Não quer dizer que eu não respeite. Eu respeito seu irmão. Ele não pinta a irmã não pinta a unha, não bota um batom, porque a denominação dela. Tudo bem, eu respeito. Só que Edilene, o Espírito Santo falou comigo, dentro da palavra, baseado nas escrituras, não é no meu próprio entendimento, é na palavra de Deus. Ele fala sobre usos e costumes, que não, o Espírito Santo, ele não aprova isso. Tipo assim, tem pessoas que discriminam você, eu já vi demais. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, às vezes no metrô, aí tem aquelas irmãs que são de denominação que a doutrina de lá da igreja dela não aprova. Tudo bem, eu respeito. Mas a mim, o Espírito Santo revelou dentro da palavra dele sobre usos e costumes. Você não deixa de ser um ser de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque tem um batom, tem uma unha pintada, colorida. Ou, claro, Deus nos dá discernimento do que, como se portar, como se vestir, é tudo com ordem e decência. Mas não quer dizer que se a pessoa usa um batom, usa uma maquiagem, usa um brinco, um anel, uma pulseira. Se fosse assim, na Bíblia diz que a pessoa não pode andar com a cabeça sem um véu. Você vê gente andando com véu por aí? Que não poderia cortar o cabelo. Você vê gente cortando o cabelo por aí? Então tem coisas assim, sabe, que não é que você seja contra a palavra de Deus, mas o próprio Espírito, ele nos dá discernimento do que deve, do que não deve, do que pode, do que não pode, do que é do Espírito Santo, do que não é do Espírito Santo, porque
Tem pessoas que têm uma mente engessada. No lugar de ler a Bíblia, no lugar de se aperfeiçoar na palavra de Deus, se pautar nas escrituras, fica aí em doutrinas humanas, achando que a pessoa não pode botar um batom, que se a pessoa está de batom ou se está usando um brinco, é do diabo. Aquela pessoa ali não é de Deus, não. Que é isso? Isso é a famosa ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus. E pode adquirir? Pode. Basta ela pegar e ler sobre usos e costumes, que não existe. Eu tô assim, sabe? Deixa quem quiser me recriminar, me discriminar. Porque eu uso um batom, porque eu uso um brinco, porque eu pinto minhas unhas. Isso não existe, gente. Isso é ignorância. É falta de conhecimento. Então, o que diz aqui a respeito do que eu estava explicando? Não é que eu quis ter dissensão, contenda, inimizade com a pessoa. Não. Eu já expliquei em amor tantas vezes a ela, desde quando eu saí de lá. E como é que vai ser? Eu disse, quando eu sair, desde que eu saí, eu expliquei a você. Detalhe, é que só aquele louvor lindo. Detalhe por detalhe. Tudo eu expliquei a você. Então, o que é que Deus está querendo de você? Você tem que ver o que Deus está querendo de você. Deus está querendo de você uma compreensão. Busque discernimento ao Senhor. Discernimento para que você saiba que no momento certo eu vou honrar você. Eu estou passando essa situação, qual era a sua? Você ter compreensão com a irmã em Cristo do que a outra está passando, a situação da outra está passando. Deus requer de você compreensão. Mas ela não quer, gente. Sabe aquela pessoa intolerante? Sabe? Aquela pessoa que quer, porque ela parece que quando criança, ela não foi educada conforme um pai deve educar, uma mãe deve educar. Eu acho que dava tudo a ela, porque ela não aceita quando a gente explica as coisas para ela. Tem pessoas que estão na igreja e não ainda estão sendo preparadas, né? Porque, na verdade, nós sabemos que não existe ninguém perfeito. Somos falhos, todos nós somos pecadores, embora o pecado não habite em nós, quando nós reconhecemos, confessamos, vivemos em Cristo, o pecado não habita. Assim deve ser. Se alguém está andando aí em fornicação, em pecado, ele não está seguindo as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor. Porque nós sabemos que os mandamentos é algo vindo do Antigo Testamento, mas é a sombra, princípios que nós devemos nos guiar. E, na verdade, quem guia, quem está em Cristo, é o próprio Espírito Santo, Paráclitos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome. E obrigada, Senhor, por cuidar tão bem de nós, por estar conosco em todos os momentos. O Senhor diz, clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Então busca o Senhor, busca a sabedoria do Senhor, busque cada vez mais se aproximar do Senhor. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, um pai que está presente e sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Yeshua, ele não quer saber de religiosidade, ele quer saber de fidelidade. O Senhor, ele não divide sua glória com ninguém. Está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória eu não a darei a outrem, nem a imagens esculpidas. Então, nem a própria Maria,
que muitos chamam Nossa Senhora, a mãe de Jesus, ela será eternamente, porque ela foi e é conhecida como a mãe de Jesus. Por quê? E aquele que não reconhece tem que reconhecer. Está na palavra de Deus. Lucas 1:26 fala: o anjo Gabriel veio e disse: salve, agraciada. E explicou para ela que o que estava sendo gerado nela, explicou para o marido dela, o noivo dela, José, que o que estava sendo gerado, José, não temas, o que foi gerado nela veio do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, filho do Altíssimo, chamado Jesus, será chamado Jesus. Aquele que tirará que veio para tirar o pecado do mundo, o Salvador. Então ela é a mãe de Jesus, sempre será a mãe de Jesus. Aquele que não reconhece está errando, tem que reconhecer, mas o Senhor, a palavra aqui é saber que o Senhor, ele deu seu Filho amado. Depois que o pecado veio através de nossos pais espirituais, Deus, ele por amor à humanidade, está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus disse: eu sou, é um dos nomes dele, eu sou, o grande eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo ele é muito explicativo, muito esclarecedor. Ninguém pode herdar a vida eterna através de guias espirituais, através de imagens de Maria, de José, de João, de Santo Antônio, de não sei o que. Então, existem pessoas que ainda estão presas em tradições. Nós respeitamos, mas Deus quer que você venha como está, mas Ele não vai deixar você ficar como você está. Idólatra. Porque em Apocalipse 22:15, e eu vou ler, dentre outros diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus, não herdará a cidade santa, a árvore da vida. Ficarão de fora. Onde está isso, Adilene? Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães. E os cães aqui não quer dizer cachorro, viu? Os cães é aqueles que vivem com práticas ilícitas, fazendo coisas, aberrações contra as coisas de Deus. Ficarão de fora os macumbeiros, né? Os feiticeiros, seja qual for a magia que ele faça. Ficarão de fora cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras. Esses que ficam presos a ficar pedindo, clamando a Maria, a José, a João, a Pedro, a Santo Expedito. Antigamente eu pedia Santo Expedito, sabia disso? Na época da ignorância, Deus perdoa, perdoa. Mas Ele não quer que você fique na ignorância. Ele quer que você conheça a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe na Bíblia um versículo mais esclarecedor que esse? Meu Deus. Então, repetindo, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tem gente por aí mentindo e acha que Deus não está vendo. O sangue de Cristo tem poder? Quem vive na prática da mentira não herdará. Olha aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os idólatras, os homicidas e qualquer que vive e comete a prática da mentira. Esses não herdarão o reino dos céus. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente glória a Deus, estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico, todo aquele que ouvir essas palavras
da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Gente, ninguém pode querer acrescentar. Tinha uma louca aí, eu digo logo louca, dizendo que ia fazer alteração na Bíblia. Isso induzida, persuadida por alguém num espírito mundano, que a gente falou tanto no espírito humano e o espírito de Deus, né? Dizendo que ia modificar, porque ela tem, assim, respaldo em muitas vidas, né? Criancinhas, os pais. Então, dizendo que ia alterar a Bíblia. Quem é ela? Vamos brincar? Na fila do pão. Quem é ela? Querendo fazer alteração nas coisas de Deus. Ela tá maluca. Se ela fizer... Porque testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele e sobre ela, né? A qualquer um, as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. E está escrito com letra vermelha. Tudo que está escrito em letra vermelha na Bíblia é o próprio Jesus falando. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado e agradecido eternamente seja o teu nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Paráclitos, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, por essa mensagem. Exaltado, magnificado eternamente seja o teu nome. Nós te louvamos, agradecemos. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome, tua santa palavra. Eu te abençoo no nome santo e poderoso de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal. Nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live.